Querido Pai dos céus dos céus, peço ao Senhor que me ajude quando a esta mensagem que agora já vou começar. Senhor, me ajude para que tenha lugar no coração meu, no coração de todos aqueles que hão de assistir este vídeo. Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e o Espírito Santo. Amém. Este momento é um momento especial, numa tarde em que juntos poderemos aprender a palavra de Deus por meio desses escritos, destes capítulos que aqui já vou apresentar à frente, a palavra de Deus. Existem muitas dificuldades com muitos aqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus. Eles recebem o Evangelho e depois, quando recebem o Evangelho, elas não decidem. Custa-lhes decidir, têm dificuldades como podem decidir por causa de algumas dificuldades que eles têm. Ultimamente, eles levam muito tempo sem a sua decisão adequada. Aqui, a Bíblia responde tudo. Olhando para esses versos adiante, vou para algumas preocupações, algum intruso que aí já aparece no coração de cada um, não é? Existem aqueles que dizem, não, eu pequei muito, eu tenho grandes pecados, tenho muitos pecados, talvez Deus não vai me perdoar. Eu já fiz muita coisa nesta terra, nesta vida, e acho que Deus não vai me perdoar. E quando tem tido essas dificuldades, você vai atrasando, vai temendo aproximar a Deus, vai temendo ir para a igreja, vai temendo aceitar a mensagem de Cristo. Por outro lado, até mesmo o padismo pode ser difícil em sua vida. Por outro lado, mesmo que seja padecido, devido aos pecados que você tem cometido de apostia, às vezes pecou e grandes pecados ainda estão aumentando, a partir daí você começa a ter medo da palavra de Deus. Está tendo medo o próprio rei, e esse medo faz com que você se afaste da sua fé, afaste da tua crença, afaste do seu Deus. Então, existem textos que aqui, na palavra de Deus, vai nos ajudar a entender o que podemos fazer adiante. Começando no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, 15, a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 15, isto é verdade e deve ser completamente aceito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos eles. Está vendo esta mensagem? É verdade que eu já pequei. Você pode dizer isso também no teu coração. Você pode falar essas palavras. Com certeza eu já pequei. Com certeza eu sou pecador. Com certeza estou fazendo o pecado de apostia. Mas também deve ser completamente aceito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele, o próprio Cristo, veio nesta terra para salvar os pecadores. A outra mensagem adiante, eu sou o pior de todos eles. Se é que Jesus veio salvar os pecadores, e os pecados que eu tenho são maiores, com certeza reconheço que eu sou o pior pecador do que os outros que Jesus já salvou. Mas foi por esse mesmo motivo, versículo 16, mas foi por esse motivo que fui perdoado, para que, por meio de mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência. Cristo queria que eu se servisse do exemplo para todos aqueles que viessem a crer nele, para que assim pudesse receber a vida eterna. Está aí a mensagem. Então, se é que eu sendo o pior pecador, Jesus perdoou-me os pecados, então quer dizer, estou aqui em frente como um exemplo daqueles que ainda estão pecando, aqueles que já têm pecados, aqueles que já se sentem culpados devido ao peso do pecado, para que eles também tenham aquela coragem de aproximar a Jesus, para Ele poder perdoar os pecados também deles. É a razão pela qual que meu irmão, minha irmã,
todo aquele que estiver a ouvir, a assistir, a escutando esta mensagem, não fique sentado em casa. Não fique desanimado. Aproxime a Jesus. Vá para Ele e Ele está disposto a perdoar os teus pecados. O outro livro é o livro de Isaías capítulo 1, 18, a palavra de Deus diz o seguinte. Versículo 18 de Isaías. Versículo 18 diz assim: Sou eu, o Senhor, quem está falando. Venha, vamos conversar juntos. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos, eles poderão ficar brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, eles poderão ficar como a lã. Aqui está a mensagem também. Deus agora está falando. Ele disse, sou eu. Esse que está falando contigo sou eu. Teu Criador, teu Salvador, teu mantenedor. Você vem, aproxime-me. Vamos lá conversar juntos. Os pecados que você tem que confessar, apresentar na minha presença. Eu poderei te perdoar. Mesmo que os teus pecados sejam como o carmesim, eu poderei limpar esses pecados. Você ser limpo, você não ter pecado nenhum. Eu vou te purificar, eu vou te transformar. A palavra de Deus assim está nos encorajando. Temos que conversar com o nosso Deus. Temos que confessar os nossos pecados perante o nosso Deus. A outra mensagem do livro de Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. 7, versículo 25. A palavra de Deus diz o seguinte, 25 verso, diz assim: Por isso ele também poderá salvar, hoje e sempre, todos aqueles que por meio dele se chegam a Deus. Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus a favor deles. Jesus está vivendo até hoje. Jesus vive para sempre por causa dos pecadores que estão na terra desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo até aos confins, ou seja, até o tempo final. Então ele vive para sempre, para que todo aquele que pecar, todo aquele que aproximar a Jesus, então mesmo Jesus é que poderá interceder para aqueles pecadores. Então a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, todos temos que aproximar a Jesus. Ele está disposto a nos salvar. Não fique assim triste. Não fique com medo. Não pode ser tímido. Aproxime nele. E quando a gente aproxima mais dele, ele logo nos pega pela mão e ele nos ajuda. Ele nos livra dos pecados. Ele nos purifica. Que esta palavra tenha lugar no teu coração, que também você possa pensar e repensar o que pode fazer, para que tenha lugar no reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. É um momento especial também para uma oração. Senhor nosso Deus, poderoso Criador dos céus e dos céus, te agradecemos bastante pela saúde que o Senhor tem nos concedido e o tempo especial como este que o Senhor nos ensinou esta palavra. Nós estávamos com muito medo, porque ficamos sem esperança olhando os pecados, o peso dos pecados que nós cometemos. Mas uma vez que o Senhor já prometeu para nos ajudar, para nos perdoar os pecados, se nós irmos para Ti, ó Senhor, faça com que isso seja possível também, para que nós tenhamos mais coragem de aproximar a Ti, para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. E perdoe a todos aqueles que estão a ouvir essa palavra, para que tenham lugar no Teu reino, Senhor. Abençoe-nos e ajude-nos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e o Espírito Santo. Amém. Agradecer-te bastante por ter deixado os seus haveres e aproximar-se a este canal para poder aprender a palavra de Deus acerca desse ponto que agora termina. Em nome de Jesus e amém.